A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estar falando do sentimento de frustração, o desejo de morrer e os pensamentos e planejamento de suicídio. Nós vamos começar falando da história do profeta Elias, o homem que foi usado de forma poderosa por Deus, que derrotou mais de 900 profetas de Baal à espada. E de repente ele foi ameaçado por Jezabel e ficou com medo e se isolou e se afastou e pediu a Deus para morrer. Nós vamos ler no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias ficou frustrado. Ser frustrado é ser enganado em sua expectativa. Foi isso que aconteceu com o profeta Elias. Ele esperava que o resultado do seu árduo trabalho fosse a conversão total de Israel. Israel estava vivendo um período de apostasia, da liderança do rei Acabe, da sua esposa Jezabel, onde o culto a Baal ficou oficializado em Israel. E a expectativa de Elias é que após a demonstração de poder, Israel voltasse a cultuar o Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. E isso não aconteceu. Quando lutamos intensamente por um objetivo e não conseguimos atingi-lo, é como se a vida perdesse a razão. E então vem a tristeza, a decepção, a frustração e a depressão. Afundado na sua grande frustração, Elias perdera a vontade de viver. Mas o que é a frustração? A frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não acontece. Todos, em algum momento da vida, viveram uma situação que lhe causou tristeza, decepção, sentiu-se derrotado por não conseguir algo que tanto desejava, que tanto almejava. Diversos são os motivos que podem causar as frustrações, como nos relacionamentos amorosos, a vida financeira, a vida acadêmica, a vida profissional e diversas posições, decisões que nós tomamos ao longo da vida. Então, basicamente, a frustração acontece quando o indivíduo se sente derrotado e ineficaz por não obter algo que ele deseja, apesar dos seus esforços. Uma pessoa permanentemente frustrada pode desenvolver a depressão, onde o sentimento de frustração é um sentimento muito recorrente dessa enfermidade da depressão. A pessoa desenvolve também uma agressividade, um sentimento de baixa autoestima e até mesmo os ideais suicidas. Pois tendo sua expectativa constantemente não realizada, ele pode achar que a vida não tem mais sentido ou propósito, ou que não vale mais a pena. Daí que começa a surgir o que é chamado da ideação suicida, que é pensar, considerar ou planejar o suicídio. A sensação de falta de sentido, a desesperança e uma visão de um futuro vazio, sem perspectiva, se tornam companheiros constantes da pessoa que está frustrada. E para alguns, pedir ajuda é sinônimo de fraqueza, principalmente para muitos homens. Muitos também começam a sentir culpa devido às suas tristezas e às suas angústias. E aí, com uma bola de neve, o sofrimento aumenta. E o suicídio aparece, então, como uma solução desesperada para acabar
com o sofrimento. É nesse momento de frustração, nesse momento de profunda decepção, desespero e angústia, que a pessoa começa a proferir palavras de morte, palavras de maldição, que termina virando um enlace com espíritos malignos, porque as invocações para a morte são feitas, e mesmo se a pessoa ter consciência disso, quando ela começa a proferir palavras de morte, dizendo que quer morrer, dizendo que quer acabar com a vida, isso termina sendo uma invocação de espíritos malignos. E aí, após a pessoa pronunciar essas palavras, porque o mundo espiritual, ele é acionado por palavras e por atitudes, aí os espíritos malignos começam a se manifestar na vida da pessoa que está depressiva, que está frustrada, que está angustiada. De que forma? Dando a ideia de suicídio. No atendimento, nós temos relatos de pessoas que ouviram vozes ensinando, mostrando a ela onde estava em casa guardado o veneno, onde tinha uma corda que ela podia se utilizar para se enforcar, até a orientação do bilhete que ela deveria fazer para aquela pessoa que estava com muita raiva. Então, quando nós estamos no atendimento, entregamos a ficha de acompanhamento para fazer um mapeamento espiritual, nós perguntamos para a pessoa se ela já planejou ou mesmo tentou o suicídio, porque se ela tentou o suicídio, ela se envolveu com os espíritos da morte. Daí ter a necessidade da libertação, da confissão, para que haja a libertação. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele usa dessas situações de desespero, mediante as palavras que a pessoa utilizou, chamamento de morte, para agir com seus planos. E vemos isso, o que aconteceu na vida de Judas, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, no versículo 1 ao 5, mostra o final de vida de Judas, quando Judas se enforcou. Diz assim a palavra do Senhor: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retruncaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Então Judas tirou a sua própria vida. Depois que ele viu o que ele tinha feito, ficou desesperado, cheio de remorso, cheio de culpa, e ele tirou a própria vida. Mas a Bíblia, ela mostra que houve uma ação maligna por trás dessa história toda. Pois, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, vai dizendo assim, quando Judas estava participando na ceia, junto com Jesus e os outros discípulos, a Bíblia diz que, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, para trair Jesus. Então, a Bíblia diz que o diabo argumentou, colocou no coração de Judas para que ele traísse Jesus. E também depois, no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 22, do versículo 3, vai dizendo: e Satanás entrou em Judas, e Judas foi até os sacerdotes, os líderes religiosos, para acertar um valor e para posteriormente entregar Jesus. Então, mostra com essas passagens bíblicas do Evangelho como o diabo arquiteta, como o diabo prepara os laços para levar a pessoa à frustração, à decepção, à amargura e depois da ideia do suicídio. É por isso que no processo de libertação, nós ensinamos como sacerdotes, como líderes que ministram na área de libertação, ensinamos essa verdade. O Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Ensinamos essa verdade bíblica, intercedemos pela pessoa e ministramos também a unção de Cristo Jesus, que salva e liberta sobre a vida da pessoa. Então são 3 partes envolvidas: a parte do ministrador, que é ensinar a verdade, a parte de Deus já foi feita, já foi realizada em Cristo Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu naquela cruz, ressuscitou ao 3º dia, e todo o poder lhe foi dado nos céus e da terra. O castigo que nos traz a paz já foi sobre ele, e levou sobre si toda a maldição.
Agora, a pessoa a ser ministrada, essa terceira parte, precisa crer nesta verdade. Quando ela crer nessa verdade, ela precisa não esconder nada do que sabe, reconhecer o que já fez de errado, porque Provérbios 28:13 diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, e também se submeter ao processo de cura. Pois, para a libertação, além de expulsar o espírito maligno, a necessidade da pessoa ser tratada na alma, ser curada. Isso se chama o processo de cura interior. O processo de cura interior, ele não é um ritual em que em um único momento todos os traumas vão ser afastados, vai resolver por completo o estado depressivo da pessoa. Não, não é isso. A cura interior é fruto de decisões para estabelecer uma nova condição de vida, diferente da realidade atual. No processo de cura interior tem a ver com o fato da pessoa falar abertamente de todos os acontecimentos e abandonar os sentimentos nocivos. Nesse caso, a frustração, a decepção, como também o peso da culpa. Então, nós vimos nesse vídeo que pessoas invocaram espíritos malignos, pois no momento de angústia, de frustração, decepção, elas proferiram palavras de morte, elas pediram a morte. E quando fizeram isso, invocaram espíritos malignos. Então, a necessidade da pessoa confessar e tratar a alma ferida, sobretudo nesse sentimento chamado frustração. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre a depressão. Até o próximo vídeo e que Deus em Cristo nos abençoe.